Opa! Você Tá me faz a ouvindo? abertura para nós orando? Sim, sim. Deixa eu só organizar aqui. Tá me vendo, né? Vamos orar, então. Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença, Pai. Te agradecendo em primeiro lugar por esse dia maravilhoso, cheio da tua graça, que o Senhor nos proporcionou, Deus. Nós declaramos, Senhor, uma reunião altamente abençoada, Senhor, cheia da tua graça, da tua unção, das tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todo intento maligno caia por terra e que todos que estejam aqui, Senhor, saiam daqui renovados, Pai, renovados, Senhor, a sua fé em Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, vamos iniciar. A Fabiana também é uma convidada minha. Fabiana Cunha. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Amém. Nós vamos começar, então. Bom, a Karina, ela, assim, na última hora, ela postou uma palavra, ela nem está aí hoje, né? Pelo que eu vi. A Tuca. Mas ela postou uma palavra, eu falei, Jesus amado, não é possível ela postar a palavra que vai ser trazida agora na última hora, ainda por cima, né? Para quem está no outro grupo lá do profético, já leu o testemunho dela lá, né? Bom, a palavra que o Espírito Santo ele falou comigo é a semana passada, não foi nem de agora, mas assim, durante a semana, o Senhor foi falando comigo, é acerca de o propósito da nossa vida, né? O propósito da nossa vida, ele não diz respeito mais a nós, né? A palavra fala que hoje nós não vivemos mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou, né? Mas a palavra que o Senhor me deu foi nós vivermos com intenção de estarmos verdadeiramente fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. E dentro disso daí, então, eu quero pegar o melhor exemplo que nós podemos ter, que é Jesus, porque toda a vida de Jesus aqui na Terra, ela foi com intenção, todos os movimentos que ele fez, os lugares por onde ele andou, o tempo que ele ficou nos lugares, foi tudo feito com intenção, né? Como que essa intenção, primeiro eu quero dizer que ela é gerada. Ela vai ser gerada no momento que nós estamos nos dispondo e nos rendendo, logo que nós acordamos pela manhã, ao Espírito Santo, né? A palavra, ela fala que, eu vou dar o exemplo, né, do filho pródigo, quando ele volta para casa, né, a intenção dele era se tornar um jornaleiro, era abrir mão de ser filho, era essa a intenção dele. O que ele queria era não passar mais fome, porque era o que estava acontecendo quando ele estava fora da casa do pai. Mas quando ele chega, o pai dele não permite que ele abra a boca para dizer o que ele queria, como que ele queria voltar para casa como jornaleiro. Mas o Espírito Santo ele permitiu que ficasse registrado uma frase, né, um verbo que fala torna-me. O filho maduro, quando o filho ele é imaturo, ele quer o que ele quer. Foi exatamente o que o filho pródigo fez. Dá-me a parte que me cabe, a minha herança. Né? E naquela época, inclusive, tem uma pesquisa, né, que foi feita e que o filho, quando ele chegava numa certa idade, ele podia pedir a herança para o pai, mesmo o pai estando em vida. A única coisa é que ele deveria permanecer com o pai até morrer. Mas ele não faz isso.
Tanto que o pai, ele não retruca na hora de dividir a herança. Mas o coração dele fica partido porque o filho quer a herança para ir para longe do pai. Então, ir para longe do pai é que chocou o pai daquela família, né? Nessa parábola. Mas quando ele sai, ele quer fazer a vontade dele. Então, esse é o filho imaturo. Então, somos nós, quando a gente acorda de manhã e a gente faz todo o nosso planejamento e Deus tem que se encaixar nele, né? Nós encaixamos o nosso Deus naquilo que nós vamos fazer. Agora, o filho maduro, ele vai se render àquilo que o pai quer dele naquele dia. E aí, a palavra que é falada, o verbo que é usado ali é torna-me. Então, eu acho que é uma coisa para a gente pôr em oração. Senhor, torna-me quem o Senhor quer que eu seja. Torna-me o canal que o Senhor deseja que eu seja. E a partir desse momento, todas as nossas coisas, elas têm que ser feitas com intenção. Então, se o meu dia ele é dentro de casa, a intenção do meu coração tem que ser que tudo seja feito em amor, tudo seja feito com dedicação, independente de ser uma coisa rotineira. Se eu estou indo para fora da minha casa, onde eu pisar a planta do meu pé, o meu coração tem que estar disposto a partilhar com os outros aquilo que o Senhor quer que eu partilhe, quer seja uma palavra, quer seja uma oração, quer seja um abrir da mão, é o Senhor que vai fazer. Mas a intenção de viver para Cristo, ela tem que brotar de nós todos os dias. Então, eu vou pegar aqui os trechos da palavra, em que é muito claro, em que Jesus, ele faz todas as coisas com intenção. O primeiro lugar que nós vamos ver é lá em João 4, quando ele está diante, ele vai para Samaria. E eu vou ler o trecho da palavra em que ele expressa para os discípulos que não queriam ir para Samaria de jeito nenhum, porque judeu não se comunicava com um samaritano, mas Jesus diz assim, no caminho, ele teve que passar por Samaria, chegando ao povoado samaritano de Sicar. A palavra fala que ele teve que passar por Samaria. Então, ele não fez isso, ele não foi pelo caminho da Samaria de qualquer maneira. A intenção dele era lá. Por que que era lá? Porque ele sabia com quem que ele ia encontrar, que era a mulher do poço, que precisava ser ministrada, que precisava ser amada, compreendida e resgatada. Amém? O próximo lugar que nós vamos ver é João 11. Lá em João 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E na ressurreição de Lázaro, acontece que Jesus, ele era muito amigo dessa família. A palavra nos relata que ele já tinha ido à casa de Marta e Maria e que ele tinha comido com eles e que Maria estava aos pés de Jesus para aprender. E chega a notícia, ele estando em outra cidade, chega a notícia para ele que o Lázaro, a quem ele amava, é desse jeito que é expressa a palavra, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Mas, lá em João 11, a palavra diz assim, deixa eu achar direitinho aqui. Aqui, ó. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, no versículo 6, ficou ainda por mais 2 dias. Havia uma intenção para isso. Ele fala, ficou ainda mais 2 dias.
E dentro dessa intenção, então, eu vou voltar para o versículo 4, quando diz assim, quando ele ficou sabendo que seu amigo querido estava doente, Jesus, ouvindo isso, disse, a doença de Lázaro não vai acabar em morte. Ela aconteceu para que seja manifesta a glória de Deus e para que o Filho de Deus receba toda a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, essa atitude dele permanecer no lugar foi com intenção, né? Diante dos históricos dos judeus, os judeus eles acreditavam que uma pessoa ela podia ser ressurreta até o 3º dia. Mas no 4º dia, como já havia degradação, né, do corpo, não havia mais jeito de ressuscitar. E Jesus, ele chega no 3º dia, ele fala, agora convém que nós voltemos para Betânia, onde estava Lázaro enterrado. Por quê? Porque daí já fazia-se 4 dias, já eram 4 dias que Lázaro estava enterrado. Ou seja, era impossível aos olhos dos judeus, com quem ele tratava, o povo dele, que eles acreditassem que fosse haver uma ressurreição. Então, houve a intenção de permanecer ali para que fosse dado glória a Deus. Toda a intenção da nossa vida tem que redundar em glória para Deus. Toda. Todo o mover da nossa vida, todo o propósito da nossa vida, ela tem que voltar para Deus em glória, em louvor, em gratidão. Amém? E aí, então, também, nós temos um outro trecho da palavra, que começa quando Jesus, ele vai lá em João 14, quando ele começa a dizer que está chegando a hora dele partir, né? E ele começa a discorrer para os discípulos, primeiro, que não era para eles se entristecerem, né? Diante de todas as coisas que eles iam viver, mas o ponto forte, né? O ponto, assim, que deve, assim, tomar o nosso coração, é quando ele diz que lhe convém que ele vá, porque se ele não for, ele não vai enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo só iria vir depois que Jesus tivesse voltado para o Pai, né? E muitas vezes isso no meu coração, ele não teve tanto sentido. Porque eu falava assim, era uma coisa assim que, amém pelo Espírito Santo ter vindo, mas não havia registro dentro do meu coração da importância do Espírito Santo ter vindo no lugar de Jesus. Porque, como discípulo, eu acredito que se eles fossem questionados naquela hora, se eles queriam trocar Jesus pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que eles iam dizer, com certeza, Jesus, não, o senhor fica. A gente não quer que o senhor envie o Espírito Santo. Só que Jesus, ele andava com eles. Jesus não andava dentro deles. Hoje nós temos o privilégio, a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus e nós o confessamos, de ter um morador eterno dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo anda em nós, ele sempre vai querer glorificar Jesus. Na verdade, se nós formos ver, né, meditando em todo esse trecho de 14 até 16, né, eu vou pegar aqui o 16, que eu acho que o 16 é o que mais vai falar sobre isso, né? Então, eu vou pegar um trecho aqui que diz assim, olha. Então, aqui, no 16, a partir do 5, ele diz assim, agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, vocês têm tristeza,
Porque eu disse que é preciso e é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o encorajador não vai vir. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, recusaram-se a crer em mim. Da justiça porque eu estou voltando para o meu Pai, e do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu, lhes anunciará o que ainda está para acontecer. E ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Em outro trecho aqui da palavra, ele fala assim, o Pai e eu somos um, e nós viremos e voltaremos e habitaremos em vocês. E isso só foi possível pelo Espírito Santo. Então, hoje, nós podemos ser canal para as outras pessoas, porque eu creio que, do tempo que nós já estamos caminhando junto, a gente tem sido forjado para viver o Evangelho, e não só acrescentar conhecimento, né? O nosso dia, ele tem que ser um dia que seja produtivo para o reino. Eu sei que, eu falo de mim mesma, não é fácil, porque nós temos as nossas questões, tem algumas coisas que a gente está em processo, não é uma coisa, como é que fala? Ela é simples, mas não é uma coisa fácil, porque é uma rendição constante, são escolhas que nós temos que fazer todos os dias, mas eu creio que a gente precisa viver aquilo que o Senhor tem chamado para nós. E o Senhor, ele fala para a gente, né? Ele nos chama para nós vivermos o reino dele, dizendo que é para nós partilharmos o Evangelho, as boas novas, que são muito simples, né? Eu até falei para o Senhor que eu quero ficar um tempo meditando na oração de Pedro, quando ele foi ter com Cornélio. Porque quando ele foi ter com Cornélio, ele estava diante de um gentio. E a fala dele para o Cornélio, para ministrar quem era Jesus, é diferente da fala para o judeu. Porque para o judeu, ele fala para eles se arrependerem do que tinham feito. Vocês crucificaram aquele que Deus mandou, ele fala para os judeus, onde 3.000 são salvos. Mas para o Cornélio, ele não fala isso. Para todos que estavam na casa dele. Ele diz, aquele que foi enviado para a remissão do pecado. E na mesma hora o Espírito Santo é descido. Então, a gente precisa, para poder evangelizar, a gente precisa saber do Espírito Santo como que as pessoas vão ser alcançadas. Qual é a palavra que Deus tem para elas que vai tomar o coração delas e entender o quanto Jesus as ama. Dentro dessas manifestações, né, a palavra fala que os sinais seguem aqueles que creem. Dentro dessas manifestações estão palavras de conhecimento, né, de ser usado para falar alguma coisa para uma vida, tem a cura, tem o socorro, tem uma oração, né? Deus, às vezes é uma coisa que acontece comigo, às vezes eu acordo e vem no meu coração assim, liga para tal pessoa. Às vezes eu não sei nem o que eu vou orar, eu não tenho nem ideia, porque Deus não falou nada no meu coração. Ele mandou ligar para orar. Mas a hora que você abre a boca para orar, aí o Senhor fala com a pessoa. E a pessoa recebe aquilo que ela precisava naquele momento. Então, essa disposição do coração e a intenção
de viver é uma coisa que eu creio que Deus tem chamado todos nós. E esse final de semana, eu não quero me alongar muito na palavra, mas esse final de semana eu aprendi uma coisa que mexeu comigo e é uma coisa que ela não é nova, mas que falou muito forte no meu coração. A gente não pode sair da posição de ser filho. Hoje, muitos têm buscado ser discípulo de Jesus. Mas se nós formos ler a partir de Atos, a palavra discípulo não aparece mais. O que aparece são os filhos. Meus filhinhos, meu filho na fé, meus irmãos e amados, os cristãos, como foram chamados em Antioquia. Pequenos cristos, aqueles que carregam Jesus dentro de si. Isso que é cristão, né? Que tem a vida que reflete Jesus. Isso é cristão. E eu tenho visto muitos chamados, assim, seja discípulo, mas a manifestação do poder de Deus é para os filhos. Porque a palavra fala que a ardente expectação da criação são pelos filhos de Deus. Não fala pelos discípulos. São pela manifestação dos filhos de Deus. Se alguém souber onde está esse versículo, pode postar aí, porque eu não tenho ele escrito aqui, não. Então, eu vou dar só algumas características entre os dois, não significa que nós não seguimos a Jesus, deixa eu deixar bem claro, que senão parece que a gente não é discípulo de Jesus, tá? Mas a gente é mais do que discípulo, é isso que eu quero mostrar. Eu vou dar alguns exemplos, né? Na palavra do Senhor, agora eu não lembro, capítulo 14 de Lucas. No capítulo 14 de Lucas, uma multidão vai ouvir Jesus, tá? E dentro dessa multidão estavam os fariseus também. E a palavra fala que ele olha para essa multidão e ele começa a trazer para essa multidão um monte de regras. Ele fala assim, se você não tomar sua cruz, você não é digno de me seguir. Se você não deixar pai, mãe e família, e para mim, você não pode ser meu discípulo. E ele vai falando a tal ponto que a palavra fala que muitos deles, o discurso foi tão duro, que muitos deles já não o seguiam mais. A ponto dele chegar para os 12 e falar assim, vocês também querem ir embora? Mas aí Pedro chega para ele e fala assim, para quem nós iríamos? Não é para onde, não. É para quem nós iríamos. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A diferença do discípulo é que o discípulo, ele pode ouvir o mestre, mas quando ele não quer mais, ele pode ir embora também. Agora, quando só o Senhor tem a palavra de vida eterna, como que eu posso ficar longe de quem conquistou para mim uma vida da qualidade de Deus, que significa vida eterna, e que só Ele tem para me dar? Então, ser da família de Deus é muito maior do que ser só discípulo. Porque o discípulo ele segue o mestre que está na frente dele com os ensinamentos. Nós seguimos o nosso Jesus que está dentro de nós. O ensinamento que nós temos é de dentro para fora, não é mais de fora para dentro. A gente tem buscado ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo não está mais só sobre nós em alguns momentos. Ele é morador do nosso coração. Ele é aquele que quis estar dentro de nós. E ele nos conduz a fazermos as coisas e aquilo que nós ouvimos daquele que já habita dentro de nós. Então, hoje, mais do que ser só discípulo de Jesus, nós precisamos
ser um com ele. A ponto da nossa vida ser tão misturada e da pessoa, quando conversar com a gente, ou quando ela ouvir uma oração, ela receber, amém. Porque a dentro expectação da criação, da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus, não dos discípulos, é dos filhos. A partir do momento que a gente estiver falando com alguém, orando por alguém, a gente seja aquele canal que a pessoa, quando ouvir, fala, eu creio que verdadeiramente veio de Jesus toda essa palavra. Eu recebi de Deus a palavra, e não do homem. Eu sei que tudo isso para a gente, né, esse dia a dia, ele é desafiador, porque para mim é tudo novo. Tem pessoas aqui que estão há mais tempo nisso. Para mim é tudo novo. Tudo novo e não é todo dia que eu acho que eu fiz e fui canal como Deus queria que eu fosse, né? Mas eu sei que isso é um exercício, porque o tempo hoje está urgindo da gente ter na prática a intenção de quando a gente levantar pela manhã, nós levantarmos porque Jesus nos deu mais um dia e o nosso dia é dele. Não pertence a gente. Se eu vou pôr o pé para fora de casa, se eu vou ficar em casa, se eu vou trabalhar, se eu vou ficar em home office, se eu vou fazer compra, cada passo que eu der, o Senhor, ele está dentro de mim e ele pode perfeitamente me instruir naquilo que vai ser glória para o nome dele, se eu tão somente me render. E eu colocar diante do Senhor assim, torna-me. Eu já fiz essa oração muitas vezes, assim, torna-me a Renata que o Senhor quer que eu seja. Porque eu sei que quando o Senhor gerou cada um de nós aqui, lá antes da fundação do mundo, que nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, quando o Senhor quis que nós nascêssemos nessa terra, ele já tinha, vou falar de mim, ele já tinha uma Renata perfeita. A Renata que ia ser aquela Renata que ele queria aqui na terra, manifestando quem é o Senhor da vida dela. Quem é o Pai que a ama, manifestando aquilo que o Espírito Santo instrui. Então, a gente como filho maduro, né, aquele que já quer viver totalmente rendido para Jesus, a gente pode falar assim, Senhor, torna-me quem o Senhor quer que eu seja. Aquele que o Senhor falou lá no Salmo 139, sabe? Onde todas as coisas foram tecidas lá dentro do ventre da nossa mãe, e o Senhor fez cada dia, sem que nenhum deles houvesse ainda. Está tudo escrito. Todo o livro da nossa vida está escrito. Mas a rendição vai fazer com que esse livro seja escrito exatamente como Jesus queria que ele fosse escrito. Como estava escrito no céu para a vida da gente. Porque essa escolha de viver o que está no céu, escrito para a vida da gente, ela é nossa. Ela é a cada dia. E que a gente possa, cada dia mais estar sensível àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Hoje eu quero terminar orando, tá bom? Pai, nós somos um grupo de irmãos que tem ouvido a tua palavra, tem aprendido de ti. Senhor, nós queremos andar como Jesus andou nessa terra. Ele falou que toda obra que ele fazia era o que ele tinha visto o Senhor fazer. E nós queremos ter os nossos olhos abertos, Senhor, para enxergar o que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Andar nas obras que o Senhor preparou para nós, aquelas obras que já estão prontas para nós caminharmos nelas. E agir, falar,
pensar. Senhor, as nossas mãos, os nossos pés, os olhos, o abraço, o abrir da boca, o nosso ouvido, Senhor, nós rendemos a Ti nessa noite. E queremos dizer que, Senhor, mais uma vez, nós nos declaramos totalmente Teus. Porque um dia nós fizemos a escolha de deixarmos aquilo que pertence a nós de lado, que é próprio do homem, e rendemos nossa vida ao Senhor. Eu sei que tudo isso foi porque o Senhor nos escolheu primeiro, mas nós queremos dizer para o Senhor nessa noite que a nossa resposta é sim. Ensina-nos a pormos em prática, Pai, o evangelho das boas novas, amando, Senhor, as pessoas, Senhor, a ponto, Pai, de nós a servirmos onde quer que nós estejamos, quer elas sejam conhecidas nossas ou não. Onde pisar a planta do nosso pé, nós queremos dizer, Senhor Jesus, o teu pé vai pisar. Onde nós abrimos a boca, nós queremos que a nossa boca seja tua, Senhor. Senhor, o nosso olhar, o nosso falar, manifeste verdadeiramente quem o Senhor é, para que essa terra saiba, Senhor, quão vivo e quão bom o Senhor é. Senhor, nós te amamos e nós rendemos nossa vida a Ti. Torna-nos quem o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Está aberto, irmãos, para quem quiser falar. Eu não consigo ver se tem alguma mão levantada. Então, se alguém quiser falar, só fala eu aí. Pode falar. Elisa. Pode falar. Abre o microfone e fala. Está aberto, não? Está ouvindo? Sim. Tá. Só complementando o que você disse, e eu até indico que todos leiam, né, o Evangelho de João, do capítulo 13 ao 17, que é exatamente isso aí que o Senhor tem nos despertado para esse Evangelho da nova aliança, que está consumado. E os cristãos usam muito a passagem de Isaías, que fala, né, se o povo se humilhar, orar, buscar a Deus. Esse texto é muito usado. Mas se a gente for comparar com esse de Romanos, que a terra espera a manifestação dos filhos de Deus, há uma contradição aí. Por quê? Deus está colocando que ele espera a manifestação dos filhos dele. E os filhos dele estão clamando a Deus para Deus manifestar. Então, há essa confusão. Enquanto os cristãos estão clamando a Deus, Deus está esperando que nós manifestamos. Nós posicionamos e viemos cumprir aquilo que Ele já nos deu, que é ser um com Ele e fazer as mesmas coisas que Ele nos ordenou fazer. Que é ser luz na vida dos outros, é ser instrumento na vida dos outros, é contagiar as pessoas que estão com o coração aberto e sedento, com cura, libertação, às vezes só um abraço, só uma palavra, como você disse, e é simplesmente, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Então, essa divisão que a gente tem que ter, esse discernimento da velha aliança e da nova aliança, que o Senhor já nos ordenou, ide. E não a gente ficar clamando mais a Deus, Deus faz, acontece. Essa fase já passou. Ele já fez a parte dele. E agora ele espera que nós manifestamos esse poder através do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais alguém? Oi, boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim?
Eu quero só, assim, agradecer primeiro a Deus, né? Depois a você, né, Renata, pela oração e dizer que, assim, depois de ontem, que eu acordei hoje, assim, com tanta paz, né, no meu coração, fui dormir e ainda estou processando muitas coisas, assim, em relação à nova aliança, sabe? Porque eu sempre fui daquelas, assim, de ir à igreja todos os domingos e ouvir, assim, pastor, missionária, pessoas, assim, ao meu lado, sempre falando o seguinte: ah, não, fé sem obras não tem jeito. Ai, arruma a casa, você tem que fazer as coisas certas. Então, tudo eu achava que eu estava pecando, tudo que eu fazia, eu falava, ai meu Deus, as coisas não estão dando certo para mim, ou as coisas não estão acontecendo porque eu devo estar pecando em alguma coisa, né? Eu sempre achava que o problema era comigo, assim, sabe? Eu estava falhando em algo, pecando em algo e as coisas não davam certo, enfim. Eu tinha que eu falo essa mentalidade porque ontem quebrou, né? Em nome de Jesus, né? Então, hoje eu falo que eu amanheci com uma nova. Não sei se eu vou falar certo, né? Nova mentalidade, mas assim, um novo sentimento dentro de mim, sabe? Então, me policiando a todo momento para não dizer mais eu não posso, eu não consigo, sabe? Tudo aquilo até que nós conversamos, porque realmente, se a gente for parar para. Eu nunca tinha olhado para o Evangelho da forma que Deus te usou ontem para me mostrar, sabe? Que Deus, ou seja, ele curou pessoas que não eram perfeitas, né? Curou pessoas que não andavam no caminho 100% correto ou certo. Ou seja, ele veio para curar os doentes, e os doentes da alma, os doentes do espírito, de tudo. E aquela passagem lá de Raabe, quando falou que ela creu em Deus quando o mar vermelho foi aberto, ou seja, 40 anos, né? E levou quanto tempo? 40 anos até que Josué mandasse lá, né? Isso. E então, quer dizer, nesses 40 anos, ela não teve uma vida correta, ela não fez obras, né? Ela apenas teve fé, ela creu, e creu sem ver. Olha que fé. Por isso que ela é citada até no Evangelho, né? Então, nossa, foi como se tirasse uma venda, sabe? Dos meus olhos, assim. E eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, né? A você que orou junto comigo ontem. E eu tenho até um testemunho rápido para dizer, por exemplo, hoje eu levei meu filho ao médico, que ele amanheceu com dor de garganta e tudo. Ele falou, mãe, ontem mesmo ele foi dormir, falou, mãe, eu tô com um pouco de mal-estar. E eu declarei, falei, não, em nome de Jesus, hoje ele não vai amanhecer com dor de garganta, com nada. Ele amanheceu, assim, não com dor de garganta, mas não estava 100%. Eu falei, não, vou levar lá ao médico, porque como eu falei, né, ainda não tô 100% ainda, né? Talvez, assim, no que eu tenho que aprender a declarar na minha fé. Mas eu levei ele ao médico, aí veio a segunda parte. Ai, meu Deus, como é que eu vou comprar os remédios, né? Falei, eu não queria falar com o pai. Falei, foi a mesma coisa que nada, mas aí eu falei, Senhor, o Senhor é o meu pai, é o pai do meu filho, o Senhor é o rei, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu não sei como, mas eu vou conseguir esses remédios para o meu filho. Diante dos meus olhos, eu não tenho como agora, né? Porque eu não falo mais que eu não tenho dinheiro, eu estou desprovida no momento, mas em nome de Jesus, logo, logo vou ter. Eu sei que, assim, eu falei, eu devo ter esse remédio e tal. Eu achei o remédio aqui em casa para os 3 dias, né, que o meu filho precisa, ainda depois aí eu vou ver, com Deus vai suprir. Mas, assim, ó, eu comecei a experimentar hoje um pedacinho dessa confiança, né, de crer que quem me supre, que quem é o dono de tudo. É Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Então, hoje eu clamei ao Espírito Santo, mas diferente do que eu fazia antes, porque antes eu orava, mas no desespero,
ai meu Deus, né? Se eu estou pecando, me perdoe. Então era assim, era um orar diferente, né? Hoje não, hoje eu já agradeci, falei, eu creio. E aconteceu, né? De ter o remédio aqui, eu não precisei nem comprar, né? Então, glórias a Deus, eu só queria dar esse testemunho, sabe? Tenho muito que aprender, e ainda tenho muitas, não sei se essa palavra é dúvidas, ainda tem coisas que eu não entendo muito bem, sabe? Esse assim essa quando fala assim de não andar, antes nós andávamos ao lado de Jesus, hoje Jesus está dentro de nós, ou nós estamos dentro dele. Isso ainda é um pouco difícil, porque a religiosidade dos cultos, dos pastores e de tudo aquilo que eu sempre vivi, ainda está ainda dentro de mim, mas eu acredito que eu comecei a ser liberta assim de muitas crenças ontem. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a você. Deixa eu só falar esse negócio de estar em Jesus para você. Jesus, quando ele andou na terra, as pessoas andaram com ele, certo? Sim. Ele estava do lado. Sim. Quando ele voltou para o Pai, ele ficou lá, certo? Ele está no céu, à direita de Deus Pai, não é isso? Mas quando nós confessamos a Cristo, a palavra fala, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, né? E o Senhor me deu entendimento desse cear conosco, né? Que eu não tinha, quando ele fala que porque ele está falando isso para a igreja, é uma igreja que ele está falando isso, lá em Apocalipse. Essa declaração, em Apocalipse 3:20, ela fala para uma igreja isso, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Está falando para a igreja, ou seja, a igreja, entre aspas, estava sem Jesus lá dentro, certo? Quando você recebe o Senhor Jesus, você entrega a sua vida para Jesus, ele veio morar dentro de você. Na verdade, eu creio em mim que o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, mas habita Jesus e o Pai, porque os três são um, é uma trindade. É a primeira vez na história da humanidade que existe esse poder na vida do homem, de ter aquele que o criou, do Pai, o Filho e o Espírito Santo habitarem dentro da gente, porque Jesus e o Pai são um. Onde um está, o outro está. E nós confessamos a Cristo. Se eu confesso Jesus como meu Salvador e ele entrou no meu coração, então habita ele o Pai. E o morador que veio para me convencer de tudo isso foi o Espírito Santo. Então, quando a gente fala você em Cristo, é porque Jesus não está mais do seu lado. Você o confessou, ele mora dentro de você. Então, aonde você anda, Jesus anda com você. Só que antes, Jesus andava conosco. Ou seja, embora ele já habitasse dentro de mim, muitas coisas eu queria fazer do meu jeito. Hoje, eu busco me render. Ou seja, Jesus eu que vou andar com Jesus. Então, onde ele quer que eu vou. O que ele quer que eu faça é o que eu quero fazer. Então, essa é a diferença. E com relação, você falou a Raabe é da linhagem de Jesus. Não é só. E assim, o Senhor me fez estudar essas mulheres. A Raabe entra a Noemi, que queria ser chamada como é que fala, não? Entra a Raabe, aí entra a Ruth, que era estrangeira, que não tinha nem parte do povo de Deus, né? Então, se for olhar as mulheres da Bíblia, as mulheres que entraram na linhagem de Jesus, todas elas têm uma coisa que você fala assim, impossível que ela tivesse ali. Né? São 4, se não me engano. Agora, eu não marquei aqui nessa Bíblia, está marcado em outra lá. Né? Então, com quem? Então, a assim, rainha. A Esther, essa daí eu não... A Esther, não, não, não é essa Esther. daí não. Esther, não. Não? Rainha Esther, não. E a Rainha Esther, acho que não. Depois eu vejo. Então, assim, é um passo de cada vez que a gente tem que dar, né? Não pensa que todo mundo que está aqui, assim, volta, eu posso falar por mim, não é fácil, né? Não é...
Não é fácil você... É a Tamar, né? A Tamar que engana o sogro lá. Ela mesma, é uma delas. Então, assim, é dia a dia isso. Só que cada passo que você avança, o que você faz? Você prova um pouco mais da bondade de Deus e aí isso te fortalece para você dar mais um passo. Né? Mais amém. alguém? Renata, eu quero falar uma coisa. Pode Posso? falar. Pode. Eu amo quando você ministra, não sou até suspeita a falar, né? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, todos que estão aqui, nós não nos conhecemos pessoalmente, só poucos, né? Mas o que eu tenho para falar é o seguinte, essa palavra que nós temos recebido aqui é mel puro, gente. É aquilo que fala lá no Salmo 119, 103. As tuas palavras são doces ao meu paladar. É mais doce quando chega à minha boca, mais ou menos assim. Eu, quando ouço essas palavras da nova aliança, de Jesus, é uma coisa tão desejo. Quando a gente fala de Deus, eu vou novamente, né? E é esse evangelho que a gente tem que pregar aí fora. Sim. Um evangelho que seja doce, a pessoa começa a comer aquelas palavras que a gente transmite desse evangelho maravilhoso e ela fique com uma vontade de ouvir de novo, né? Amém. É isso que eu tenho falado para o Senhor. Eu quero pregar este evangelho do amor, da paternidade, do perdão, da nova oportunidade, né? É isso que eu queria falar. Essas palavras são mel puro para nós, gente. Pode acreditar que a gente não encontra esse mel em qualquer lugar. Graças a Deus que nós temos ouvido desse mel e comido dele. Amém? Um abraço para todos. E eu acho também que chegou o tempo agora, por exemplo, já que a gente está querendo tanto, né, trazer essas vidas, né, para o Senhor, quando tiver a oportunidade, a pessoa, ela se abrir mesmo para Jesus, a gente precisa, assim, estar disposto, se ela, como é que fala, se a gente não consegue estar perto, a colocá-la diante de canais que vão ministrar a graça, para que não caia de alguém acabar levando para a religião e a pessoa fique podada de viver o que a gente está vivendo agora. Então, é importante, sabe? Assim, eu tenho, assim, as vidas chegarem, né? Tem outros canais também que estão fluindo, graças a Deus, e é muito importante que essas pessoas que não conhecem o Senhor, elas venham para esses canais, para elas poderem receber a palavra de um Deus que ama, não de um Deus que exige, de um Deus que é necessário você fazer não sei quanto tempo de curso para ser aprovado para poder batizar. Tem que ficar não sei quanto tempo sentado para poder achar que pode pregar o evangelho. Não funciona desse jeito. A gente aprendeu isso, né? A pessoa recebeu, eu quero que ela tenha muita sede de dar para outro, sabe? Que ela receba e já ministre na mesma hora para outra pessoa, né? E, então, assim, chame mesmo pessoas, sabe? Para esses canais que vocês sabem que são canais que ministram a bondade de Deus, ministram quem é o nosso Pai, o nosso amado Jesus. Amém? Continua aberto aqui para quem quiser. Pode falar. Boa noite, pessoal. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, estava cuidando do meu pai, e ouvindo a querida Fabiana, né, comentando o processo dela, eu tive o desejo de compartilhar o meu processo, né? Então, para quem não sabe, eu tenho 53 anos e nasci
nós somos a 5ª geração de batistas, meu pai é pastor batista, fui criado, foi para o movimento renovado, com os dons de espírito, mas ainda amarrado, né, dentro de tantas crenças. E conheci a Nova Aliança faz 2 anos, né, agora no começo da pandemia. Eu me identifiquei, eu acho que o microfone da Cassiane está... E eu me identifiquei com a fala dela, porque esse processo de aprender, de aprendizado, ele não é fácil, né? São muitas crenças, tem uma desconstrução, talvez eu possa usar essa palavra, pelo menos, de como eu senti. É um processo que você tem que apagar coisas que você tinha escrito no seu coração para você escrever essas coisas novas. E eu vou falar assim de uma maneira muito singela, que como eu estou aqui com meu pai tem 91 anos, né? E eu estou com ele o tempo todo cuidando dele, né? Trabalho daqui, além de cuidar da casa e tal. Então, eu tenho fone, eu carrego um fone, o outro fone, eu vou lavar a louça, estou com fone, eu vou lavar roupa, estou com fone, eu vou dar banho no meu pai, estou com fone. E era uma sede, né? Ouvindo, e vai no YouTube, vai no Telegram e ouve. Aí tinha momentos que eu tinha que parar, sabe? Eu tinha que parar e falar, bom, agora eu acho que eu vou ali lavar o quintal, vou orar um pouco, o Espírito Santo me ajuda, porque é muita coisa. Então, agora, quando ela começou a falar da experiência dela, eu relembrei, tem sido ainda isso para mim, né? E aí, uma coisa que eu não sei se pode edificar alguém, mas que eu entendi depois, porque é uma sede, eu queria ir dormir logo, para começar o outro dia logo, para no outro dia eu aprender alguma outra coisa, sabe? Continuo com muita sede, mas agora eu entendi que é um processo, né? E que no meio desse processo também tem que ter o transbordo, não é só se alimentar, precisa ser na prática. E aí, com toda a limitação do isolamento, de alguma maneira, compartilhar, né? Semear isso também, foi o que acabou de ser dito aqui, né? Quando você consegue passar isso para outras pessoas. Então, eu entendo que para mim aconteceu e tem acontecido assim, mas de um tempo para cá eu estou mais aceitando que é um processo. Eu não vou virar uma outra pessoa amanhã, né? No meu coração não vai ficar. Eu queria aprender tudo, saber tudo, onde mais, o que mais. E o Espírito Santo foi me acalmando, né? Calma que você vai vivendo, porque não é só a teoria, tem que ter a prática. Então, eu queria dividir, porque eu não ouvi isso no começo, e parecia que eu estava tão atrasada, tanto tempo dentro daquelas crenças religiosas, tinha até uma certa ansiedade, né? Então, lembrando daquilo que a gente meditou na semana passada, que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma, também por isso, né? Conseguir respirar e, naquele novo dia, se render e começar aquele dia, como a Renata disse, querendo ser naquele dia aquilo que o Senhor tem para você, mas também em descanso e se alegrando com aquele dia e vendo como aquilo vai acontecer nesse processo. Eu queria compartilhar e, mais uma vez, agradecer. Medina, você está com a mão levantada, né? Oi, boa noite a todos. Eu quero fazer uma dinâmica para que a gente possa ter uma imagem clara do que a Renata colocou na mensagem dela inicial e na fala da Fabiana, na fala da Denise. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Isso foi a síntese da mensagem da Renata. Como isso é na prática?
que eu entendi de uma forma que ficou muito clara, muito evidente para mim. Eu vou trazer aqui uma garrafa. E a Bíblia fala assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Aí a Bíblia fala que nós fomos colocados em Cristo nas regiões celestiais. Isto está em Efésios 2:6, está em Colossenses também. Se nós, digamos que isso aqui seja Cristo, tá? Essa vasilhinha, essa garrafa que seja Cristo. E todas as pessoas que estão no mundo fora de Cristo, elas estão precisando reconhecer, aceitar a Cristo, para elas viverem em Cristo e Cristo viverem nela. Agora, olha só o que eu entendi que aconteceu que acontece quando nós cremos em Cristo. Claro que essa aqui é uma imagem bem grosseira, tá? Falar que isso aqui é Cristo, mas é só para a gente ter uma imagem do que aconteceu. Olha, aqui tem um bonequinho, ele creu que Jesus é o Senhor e o Salvador dele. O que Deus faz? Deus coloca todos aqueles que creem em Cristo dentro de Cristo. Estamos em Cristo. O mal não nos pega, o mal não nos ataca. Nós estamos protegidos porque nós estamos em Cristo. Aqui outra bonequinha e eu vou colocando aqui. Todos nós formamos o corpo de Cristo, pés, mãos e corpo dele aqui na Terra. Cristo é a nossa cabeça, né? Cabeça do corpo. Cristo, nós somos guiados por Cristo. Nossas mãos, nossos pés aqui na Terra, enquanto andarmos aqui na Terra, são pés, mãos, coração, corpo, braços, tudo de Cristo. Boca de Cristo, olhos de Cristo. Nós vemos como Cristo porque ele é a cabeça do corpo. Ele é a nossa cabeça. Ele que nos guia, como diz lá em João. Todos aqueles filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Cristo nos guia. Isso nós vemos lá em Efésios 2:6, que nós estamos em Cristo, assentados com Deus nas regiões celestiais. Efésios 2:6, depois vocês veem. Nós morremos para o mundo, a partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós morremos para o mundo, nós deixamos de viver separados de Cristo, nós passamos a ser um com Cristo, ou um em Cristo. Aí, Cristo, no reino espiritual, ele já nos levou com ele e nós já estamos assentados no céu, nas regiões celestiais. Porém, nós ainda vivemos na terra. E aí vem a parte, porque a nova aliança, ela é bem simples, mas ela coloca algo muito incrível. É eu em Cristo e Cristo em mim. Sempre assim. Eu estou em Cristo nas regiões celestiais, mas hoje eu também estou aqui na minha casa, na terra, e eu ainda ando sobre a terra, eu cuido das minhas filhas, eu cuido do meu marido, cuido de um monte de gente, sendo Cristo aqui. Então, minhas mãos para tratar com todas as pessoas com quem eu ando são o próprio Cristo. Eu me vejo assim, eu me vejo em Cristo, e quando eu vou fazer um almoço, quando eu vou lavar uma roupa, quando eu vou varrer uma casa, eu não varro com o Ediran, como sem estar em Cristo. Eu faço tudo em Cristo, porque através de Cristo eu consigo transmitir o amor dele para outras pessoas que estão no mundo. Então, eu vejo, a Renata Dávila colocou aí, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Hoje eu estava conversando com a Diana, hoje de manhã. Eu também acordei hoje, assim, porque minha mãe viajou para os Estados Unidos, eu estava um pouco aflita, eu passei uma semana inteira, semana passada, assim, bem desconectada do secreto, sabe? Eu pouco conversei com Jesus a semana passada, e eu estava tão assim, eu chamei a Diana, falei, Diana, me dá uma ajuda, me dá uma força. E ela falou algo que foi, assim, um destravar, sabe? Ela falou assim, Diana, às vezes a gente quer... foi o que eu entendi, ela não falou com essas palavras, mas ela falou que o pai só quer a nossa companhia.
como eu gosto de ter a companhia da minha mãe, das minhas filhas, Deus também só quer nós do lado dele. Às vezes não é para a gente fazer nada, às vezes é para a gente apenas ser filhos, se comportar como filhos, receber o amor do Pai como filhos. E aí, isso para mim era bem difícil, porque quando a gente cuida, dificilmente a gente se dispõe a ser cuidado, a ser tratado, a ser, dengado. E eu falei, é isso que está faltando para mim. Eu estou precisando disso. Aí a gente desligou, foi assim, foi um restaurar, sabe? Foi muito de Deus a minha manhã hoje. E o Senhor falou tanto ao meu coração, ele disse, eu só quero te amar. Eu só quero te amar. Você está em Cristo, não é porque você fez nada, é porque eu te amei. E eu te coloquei dentro de Cristo porque Cristo está do meu lado. Isso Deus falando comigo. Eu te coloquei dentro de Cristo porque eu conseguia te trazer para perto de mim mais. Agora, você ainda age, interage na terra. Então, o que eu fiz? Não só te coloquei para dentro de Cristo, que está do meu lado, mas enquanto você está aí na terra, o amor de Deus, Cristo está dentro de você. Aí você precisa se aquietar, acalmar o seu coração e se conectar com Cristo que está dentro de você. Aí essa esperança de glória, essa esperança não é a glória lá no céu, não, é a glória de Deus, é o amor de Deus. É Ele sendo, Ele ministrando em nós todos os dias a fé, a esperança, a benignidade, a alegria. Essa glória de Deus que traz para a gente um viver tranquilo aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui, sabendo que nós somos agora, nós vivemos agora em dois lugares de forma plena. Não assim, eu estou infeliz aqui, eu vou ter que ir para o céu. Não, nós somos felizes, tanto aqui na terra, porque é Cristo em nós aqui na terra, mas nós estamos felizes hoje também porque nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos dentro de Cristo, com Deus, nas regiões celestiais. Então, eu quis fazer, na realidade, essa dinâmica só para a gente nunca mais se sentir só. Quando eu estou no mundo sem Cristo, a morte, o mal, as intempéries, as circunstâncias podem me causar muito, muito desespero. Mas em Cristo, eu estou protegida. Em Cristo, eu sou vencedora. Em Cristo, eu não vivo só, nunca, nem um minuto na minha vida. Em Cristo eu tenho tudo que eu preciso, salvação, prosperidade, alegria, tudo que eu preciso para viver uma vida muito, muito tranquila aqui na terra, porque é Cristo em mim e eu em Cristo. É duplo, é uma via de mão dupla. Não é só, eu estou em Cristo, não. Eu estou em Cristo, mas Cristo também está em mim. Tá bom? Eram essas as minhas considerações. Mais alguém? Eu posso falar? Claro que pode. Boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer eu estar aqui. E, assim, o que eu queria dividir com vocês, eu vivi, sei lá, muito tempo, uma vida religiosa. E quando a gente conhece a Nova Aliança, e quando a gente começa a se relacionar com o Espírito Santo, eu acho que o tempo da lei era tudo muita cobrança, sabe? E eu acho que essa cobrança continua, mesmo sem a gente querer, né? Porque a gente quer fazer tudo certinho, essa coisa do pecado, mas eu entendo assim, né? Que quando Jesus fala que é necessário que ele vá, para que venha aquele que vá consolar, que vai ser a tua companhia, ele vai te guiar, ele vai estar contigo. Então, assim, é necessário ter esse relacionamento com o Espírito Santo para a gente não ter essa falta de nada. E o que eu tenho aprendido é assim,
à medida que mais eu me relaciono, mais as coisas vão fluindo, sabe? Não tem assim, não é uma coisa de cobrança, e essa coisa flui assim muito que naturalmente. E eu acho que pouco é ensinado, né, pelo menos nas igrejas, não fala do Espírito Santo, não fala o que ia acontecer depois que Jesus fosse embora, sabe? Que eu acho que se tivesse essa prática e esse ensinamento, talvez as pessoas não tivessem assim tão confusa, tão tentando sempre querer acertar, sabe? E eu lembro, assim, o que fica muito gravado na minha mente é quando não, esqueci o nome, Nicodemos, né? Fala que o que que é necessário? O que que é necessário? É necessário nascer de novo. E o nascer de novo, para mim, para a Luciana, foi isso. É deixar tudo de velho, sabe? Porque não tem como ele me encher se dentro de mim tiver todas essas coisas velhas. Essa coisa da religião, essa coisa que eu ficava vivendo, essas práticas do Antigo Testamento e coisas que aconteciam e que parece que vai escravizando a gente, e estudar sobre a minha identidade, e saber quem eu sou em Cristo, e ter hoje a certeza de que eu sou filha, né? Porque a gente fica muito essa coisa de servo, 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 e saber hoje que eu sou filha, e qual é o pai que vai dar para um filho qualquer coisa, sabe? Qual é o pai que vai dizer assim, Senhor, eu estou precisando igual a irmã falou, que precisava do remédio do filho, e o pai vai dizer, não, você não fez isso, 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 hoje de manhã você levantou, você não falou comigo, você não fez isso, então, não, pai, imagina, eu como mãe, eu vou tratar meu filho assim, não, ele derrama sobre a minha vida todo dia amor, é bondade, é benignidade, é essa companhia, sabe? Quando eu comecei a desenvolver esse relacionamento, eu não me sinto só, eu me sinto protegida. Eu sinto assim, mesmo quando eu estou querendo socorro, é como viesse um bálsamo sobre mim e dissesse assim, Lu, calma aí que eu estou aqui, ó, eu estou aqui, respira e vai dar certo, sabe? E assim, é do jeito que a Renata falou, toda a oportunidade que eu tenho de derramar esse amor sobre a vida das pessoas, porque à medida que eu vou me enchendo, me enchendo, me enchendo, eu tenho necessidade de transbordar isso, de falar desse amor, de falar que o Espírito Santo ele está comigo o tempo inteiro. Não é quando eu levanto, é quando eu deito, é quando eu limpo casa, eu estou limpando o fogão, estou levando meus filhos para a escola. O meu filho fala assim, agora ela está falando com o Espírito Santo, tem que ter silêncio, porque eu preciso escutar a voz dele. Até as crianças já até as crianças já sabem, porque assim, é um relacionamento, né? E eu fico pensando assim, imagina você casa e você está dentro de casa com teu esposo, você num canto da casa, ele do outro canto, como é que vai dar certo esse relacionamento? Não tem como. A gente tem que falar, a gente tem que se relacionar. Eu tenho que saber o que ele gosta, eu tenho que saber o que faz ele ficar feliz, o que deixa ele triste. E à medida que eu tenho desenvolvido isso, a transformação vai acontecendo. É igual a Fabiana falou, não tem como dormir, né? Assim, é o novo nascimento, dormir e aceitei Jesus, nasci de novo e amanhã não, é todo um processo. É um processo de você buscar a tua identidade, de saber quem você é em Cristo, de saber as coisas que já estão prontas. A gente ficava orando pelo que já está pronto, mas como pode? Que maluquice é essa? Está orando pelo que já está pronto, meu Deus. Eu fico imaginando o Espírito Santo olhando para minha cara, Lu, você está doida, porque tá aqui o acesso está liberado, vai lá e faz, pega, usa, e eu estou pedindo, manda, Senhor, mas já está aí, e a gente não. E isso vai. Eu me sentia assim, aprisionada. Eu me sentia aprisionada, sabe? Eu acho assim, é um dia de cada vez. Um dia eu estava estudando e o Espírito Santo falou, Lu, lembra da transformação da borboleta. A gente começa um ovinho e a gente vai recebendo de cada dia um pouquinho e a gente vai se transformando até chegar naquilo que ele quer. Porque eu entendo que não sou mais eu, não é mais a minha vontade, e se eu vivo para fazer o que ele quer, as coordenadas vêm dele, é o que eu vou fazer para ele, e acaba que eu já não vivo mais eu real, sabe? Assim, eu queria só dizer isso, assim, sem ansiedade, porque quanto mais a gente fica ansiosa, a gente quer saber tudo, absorver tudo, e acaba que a gente não filtra, tem que filtrar, faz uma confusão danada na nossa mente, e assim, e
a gente possa começar a se relacionar com o Espírito Santo, sabe? Para poder cada vez mais ir recebendo mais e mais dele. É isso. Quando a Fabiana Cunha estava falando, que ela contou como ela mudou o agir dela, eu enxerguei, Fabiana, atrás de você, uma chave sendo torcida. E aí, o que isso quer dizer? Você virou uma chave, ou seja, chaves abrem portas, e portas são acessos, tá? Então, você conseguiu acessar algo que é simples, mas que antes você não conseguia acessar, ou seja, a mudança de oração. Como a Luciana falou, como outras pessoas falaram, não nos foi, de certa maneira, passado a informação, talvez de maneira correta, né? Porque talvez tentaram ou não, enfim, não estou aqui para julgar da onde nós saímos, os nossos mestres, né, os ensinadores, mas enfim, nos foi ensinado a clamar por algo, como a Luciana disse, já tem disponível. E no momento em que você aprende que no céu já tem cada um o seu reservatório, né, a sua dispensa. O que é uma dispensa? Você vai lá, você tem tudo depositado. Então, o céu já tem, cada um tem. Mas nós não aprendemos. Então, agora, o desafio, e aí vem essa chave que virou, você estava numa necessidade, mas você, o que você fez? Descansou o coração e você confiou. E é incrível que a sua experiência é semelhante à minha, talvez a de outras pessoas aqui, que tiveram que passar por uma situação aonde precisava de algo para quê? Para que o milagre pudesse se manifestar. Essa foi a sua experiência. E isso é o começo. Amanhã depois você vai poder testemunhar para outras pessoas, porque assim foi comigo. Eu tive que passar por uma situação onde humanamente não havia condições, mas o que eu fiz? Ao invés de olhar para a dificuldade da terra, aí entra a dinâmica que a Edira fez, eu acessei o quê? Não, mas eu estou em Cristo. Ele está em mim. Então, nele eu já sou mais do que vencedora. Aí eu comecei a usar as palavras. Nele eu posso todas as coisas. E aí eu simplesmente, ao invés de ir lá para trás, aquela coisa tipo, clamar, chorar, me desesperar, Deus, faz tal coisa. Não. O Senhor já tem tudo preparado. Eu tomo posse. E vai cuidar da sua vida. Vai fazer coisas normais. E de repente, assim, ó, você vê as coisas acontecendo. Alguma coisa acontece. As pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho, né? Eu falo por mim, vivi essa situação. E é interessante porque é um desafio para cada um de nós. Mas é uma experiência maravilhosa. E vira uma chave, que é uma chave de acesso. Que eu vejo que é isso que nós temos que ensinar para muitas pessoas que ainda estão naquela posição de clamar, né? Sendo que já tem tudo disponível para nós. Nós precisamos apenas descansar o nosso coração, porque nós somos filhos. E o filho não é por merecimento, né? É porque ele é herdeiro. Então, o filho, ele precisa, pai, eu preciso de um remédio. Mãe, eu tô com fome, entendeu? E o pai, a mãe, ele supre. Então, o Senhor, ele tem prazer. E era isso que eu queria dizer, né? Virou uma chave. Você teve um acesso, uma conexão, e é um drive mental que mudou na sua vida. Guarda isso e usa isso como experiências para frente, Fabiana, e perpetua isso, né? Porque é isso que nós somos chamados, para compartilhar as nossas experiências. Nós somos acessos, pontos de acesso, entendeu? As pessoas, elas estão sedentas de algo realmente real,
E aí que eu vejo até o amor do Senhor, ele olha para você, Fabiana, ele olha para mim, ele olha para as outras pessoas aqui, ele diz, não, aquela pessoa, sabe, aquela pessoa ela vai conseguir virar a chave na hora certa. E aí o segredo é transbordar. Porque mais pessoas precisam beber dessa água que você bebeu, que eu bebi, que demais pessoas beberam aqui. Tá bem? Gratidão. Eu preciso falar porque assim, eu estava pedindo, quando eu vim para a reunião, eu falei, Senhor, usa alguém para responder para mim, né? Se o que eu tenho, assim, não sei se a palavra é em mente, o que eu tenho no meu coração de fazer é o caminho mesmo ou não. E você respondeu agora nessas últimas falas suas de seguir, de levar para outras pessoas e tal. Era o que eu queria ouvir, sabe? Que eu estava um pouco insegura. Então, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você sabe, Fabiana, aquele medidor do tempo antigo que tinha a ampulheta? Sim. Eu vi uma ampulheta, tá? Você acabou de falar agora, eu vi uma ampulheta. E estava no finalzinho e foi virada. Ai, glória a Deus. O que significa? O tempo de você absorver algumas coisas, ele passou, agora virou o tempo de você jorrar. Amém. Tá? Você Amém. virou, é uma virada, mudança Amém. e contagem de tempo nova na sua vida, tá? Amém. Foi a visão recebo. que Deus me deu para você. Recebe em nome de Jesus. Amém. Eu recebo, amém. Glória a Deus.